Se eu disser para você que a essência da nossa existência, da condição humana, é a expansão da nossa consciência. E como é que a gente consegue isso? Lançando luz sobre a nossa sombra, lançando luz sobre aquilo que não conhecemos. É através do nosso desconhecido que nós vamos então trazer à tona o nosso autoconhecimento, trazer à tona aquilo que de fato faz sentido para a nossa vida. Eu sou Dalmo Silveira de Souza e você está na série A Sombra e os Destinos da Vida. Vem comigo. É certo que a sombra é a soma das partes negativas, das partes das nossas propriedades mais ocultas e desfavoráveis. Mas como é que isso acontece? Como é que acontece na nossa vida que a gente cria a sombra? Que a gente vai trazendo coisas negativas e desfavoráveis e tornando elas ocultas e tornando elas de alguma forma algo tão difícil para a nossa vida? Bem, desde que nascemos, a gente busca o amor incondicional, a gente busca um apego à vida. Sobre esse tema do apego e essas questões, a gente tem uma outra série, que é a Divina Criança. Depois você olha lá e você vai dar uma conferida também sobre esse tema do apego. Agora, aqui é importante dizer que esse movimento que a gente faz desde que nasce, de tentar se tornar um ser humano, porque a gente não nasce pronto, a gente não nasce sabendo das coisas, a gente se transforma em humano à medida em que a gente vai vivendo com convívio com as pessoas. Esse convívio, ele vai dizendo o que pode e o que não pode. Na maioria das vezes, o que a gente está tentando buscar? Buscar valores positivos, buscar ser uma boa pessoa. É como se a gente estivesse quase que se domesticando. Vamos tentar entender esse termo. Tornar doméstico, tornar familiar, para que a gente possa ter um convívio junto com as outras pessoas dentro daquilo que a gente chama como aceitável, como aquilo que é possível, como aquilo que é pertinente a ser humano, a ser do jeito humano. Contudo, faz parte das questões humanas todos os sentimentos positivos e negativos. O nosso contexto, à medida que a gente vai crescendo, essa parte negativa ela não pode muitas vezes ser expressa. Porque se eu expressar que eu não gosto do meu pai, que eu fico chateado, que eu tenho raiva da minha mãe quando eu sou criança, isso se volta como algo muito ruim. Ou eu sou punido, ou eu me puno pela culpa, achando que eu não sou bom o suficiente, que eu não sou legal. Então eu vou botando essa parte negativa para dentro do meu inconsciente. Vou formando aquilo que Jung vai dizer que é a nossa sombra, que é a parte que a gente não vê, é a parte que está lá oculta. E o que a sombra faz? Em determinado dia, ela começa a querer aparecer. Em determinado tempo, ela precisa aparecer para se expressar no mundo. Mas por que ela precisa se expressar? Por que eu não posso ficar só com as coisas boas, com as coisas são sempre importantes? Porque a vida não é assim. A vida é feita desses dois polos. Tanto a luz quanto a sombra fazem parte de mim. Eu preciso, se eu quero conhecer mais de mim mesmo, olhar para essa parte. E essa parte, ela vem naturalmente para ser limpa, para ser identificada dia a dia. É a parte que traz tudo isso que foi guardado, reprimido para fora. Ela vem de alguma forma. Quanto mais consciência eu tenho, mais eu posso nomear essa parte, mais eu posso entender de mim mesmo por que aquelas relações, aquelas reações automáticas que eu tenho, elas aparecem em um determinado momento que eu nem queria. Às vezes é uma forma ríspida que eu falo com uma pessoa, às vezes é uma forma em que eu fico muito amedrontado, que eu não entendo o porquê, mas eu não respondo do jeito que eu gostaria de responder. Bem, a gente está diante da nossa sombra, a gente está diante daquela parte que ficou oculta, que não pôde aparecer. E se a gente não olha para ela, ela olha para a gente. É a história do abismo. Se eu olho para o abismo também me olha. Ou seja, essa parte nossa
começa a fazer efeito, começa a vir conversar comigo. Se eu quero expandir a minha condição humana, ser um ser humano melhor, eu preciso tomar consciência, é preciso eu entender essa parte. Eu só posso integrar essa parte desde que eu a conheça. Dizer, não, eu sei que eu tenho umas maldades dentro de mim, às vezes eu sou vingativo, não, mas eu vou ali, eu peço perdão e tudo isso passou. Não é bem assim que funciona. Essas nossas partes mais negativas, elas precisam ser olhadas, elas precisam realmente ser endereçadas. De onde veio isso? Como que isso se faz dentro de mim? Muitas vezes, o corpo já está expressando isso através do sintoma de uma doença, de algo que ficou lá atrás, que ficou de alguma forma não dito, não expresso, e ele tenta se manifestar como um conteúdo, como um sentir, como algo que vem para fora. Então, a sombra é o lugar de tudo que a gente guardou de negativo e que vai pedindo espaço, que vai pedindo lugar para ser olhado. Agora, se eu tenho pouquíssima consciência disso, eu começo a reagir de um jeito nada agradável, porque eu não tenho consciência e eu começo a ter rompantes e eu não olho que essa parte do meu ser, essa parte do que sou, que é a sombra, ele é algo vivo, algo que está em mim, algo importante a ser olhado. Se eu negligencio, essa sombra vai pedir passagem, porque ela é constituída dessas partes extremamente importantes, que são as nossas emoções negativas. Sentir raiva, sentir todas as emoções, conhecer quando elas estão de acordo com o momento em que elas precisam vir à tona, isso me faz um ser humano melhor, porque ao invés de ir no ímpeto, ao invés de vir simplesmente arrebentando com as emoções a partir de algo que o externo me provoque, através de uma briga, através de uma situação descontrolada, eu não alcanço essa paz interna que faz eu reconhecer que eu tenho essas emoções, mas que eu posso controlá-las, que eu sei de onde elas vêm, que eu posso colocar a sombra num lugar de mais luz. Então, é uma parte viva do meu ser, é uma parte que eu preciso olhar, é uma parte que está todo o tempo comigo e ela faz com que eu possa melhorar o meu jeito de ser. Agora, esse controle, como a gente vai ver aqui ao longo de toda a série, ele não é feito assim, tá bom, agora eu vou pensar que eu não tenho sombra, que eu vou lançar toda a luz sobre o meu ser. Não, ele vai aparecer nos momentos em que você se perceber agindo de um jeito que você não gosta, que você se perceber que o outro está dizendo, olha, isso aí não foi legal. Você percebeu o mundo te mostrando, olha, isso aqui não está certo. A partir disso, você vai começar a olhar o quê? Que só conversar com essa parte não adianta. É preciso encontrá-la, é preciso mergulhar. E essas são as cenas dos próximos capítulos. O conteúdo começa a fazer sentido? Aquele joinha, segue aqui o canal, ativa o sino para que você receba mais informações. Eu sou Dalmo Silveira de Souza e as suas dúvidas, as suas perguntas serão muito bem-vindas na nossa série A Sombra e o Destino da Vida.